Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e estamos aqui para hoje falar de uma uva muito especial, com vinhos simplesmente espetaculares e que, na minha singela opinião, são alguns dos melhores vinhos italianos, inclusive alguns dos melhores avaliados, alguns que os críticos têm chamado bastante atenção, porque realmente são vinhos diferenciados. Hoje estaremos falando sobre os nossos queridíssimos vinhos de uma uva autóctone italiana, ou seja, uma uva local, que provavelmente nasceu na Itália, se desenvolveu na Itália, chamada Aglianico, e que produz alguns dos vinhos mais interessantes, mais longevos, mais complexos, mais intensos da Itália. Eu vou antecipar para vocês, é uma uva tinta aí com uma capacidade muito boa de produzir vinhos com potencial de guarda e que melhoram com o tempo. A gente vai ver algumas dessas denominações que são super importantes, ok? Vou estar degustando com vocês hoje aqui dois vinhos de forma comparativa, ok? Dois vinhos de forma comparativa. Que vinhos são esses? Vou mostrar aqui. Vou estar provando um vinho que é da Campania, os dois de Aglianico, e um vinho que é da Basilicata, ok? Duas regiões super importantes para essa uva, mas a gente começa a ver tudo com calma daqui a pouquinho, tá? Deixa eu fazer uma introdução sobre a uva e aí depois a gente vai avançando um pouquinho para ver um pouco da diferença, o perfil, como que a uva se desenvolve e tudo mais. Então vamos passando aqui, fazendo uma comparação entre eles e tudo mais, para a gente ir entendendo como essa evolução, porque a evolução é uma evolução super importante que tem acontecido nos vinhos italianos e também nos vinhos de Aglianico, tá? São super importantes e vocês vão ver que esses vinhos estão aumentando a qualidade. Já são vinhos de qualidade e essa qualidade está aumentando ainda mais, certo? Vamos lá. Sim, primeira coisa, né? Eu até trouxe essa imagem aqui que eu acho legal a gente associar. Aqui são alguns produtores de diferentes denominações. A gente vai ver que a Aglianico praticamente é uma uva que hoje está... a sua produção, de modo geral, é uma uva italiana, ela nasceu na Itália e ela praticamente hoje é produzida na Itália. Tem um outro produtor fora da Itália, ainda muito pequena a produção, que faz alguns vinhos com essa uva, mas ela é praticamente uma produção italiana. Inclusive, e eu acho muito legal, alguns críticos de vinho, alguns autores, já começam a olhar para essa uva com um pouco mais de amor, com um pouco mais de carinho. Então, bem interessante isso. Inclusive aqui, né, James Suckling que é um dos críticos que avalia regularmente os vinhos com essa variedade. E já considerando aí algumas notas bem altas, considerando aí alguns produtores, já dando destaque para alguns produtores, como por exemplo Mastro Berardino, que é um produtor super importante, Feudo de San Gregório, produtor super importante. Algumas denominações, a gente também vai começar a separar, porque uma coisa é a produção com a variedade, outra coisa é a questão da denominação. Denominação também é importante, inclusive algumas denominações ganhando uma consideração também pela qualidade, mais do que só por ser uma DOC G, mas também pelo reconhecimento da qualidade, da média alta de qualidade, que a gente sabe, na Itália, gente, se é DOC ou se é DOC G, não necessariamente é sinônimo de qualidade. Agora, tem algumas denominações
que ganham um prestígio maior porque a média, a qualidade, de modo geral, é um pouco maior. Alguns produtores, como o próprio Dimaggio Norante, que é esse produtor aqui, que é de Molise, que é uma das menores regiões italianas, com pouquíssimo destaque, mas que também planta essa variedade e é permitida em algumas denominações. Molise. A gente vai ver tudo agora com um pouquinho mais de calma. Pontos importantes para a gente já começar a organizar as nossas ideias. Aliás, eu vou estar degustando com vocês hoje, né, duas denominações diferentes. Né? Um vinho que é da Campania dentro de uma área demarcada chamada Irpínia e um vinho da Basilicata dentro de uma área demarcada chamada Vulturi. É legal porque quando a gente faz degustações comparativas, é sempre bacana que a gente consegue entender um pouco, né, a relação entre os produtos, a gente consegue entender um pouco como que se desenvolve em cada área o perfil das uvas. Porque aí, claro, a gente vai ver que a Campania é um pouco mais colinar, tem algumas cadeias montanhosas, a Basilicata já é um pouco mais plana. Bom, mas ok, isso a gente vai chegar lá. Citações importantes, tá? Então, é uma uva que cada vez mais a gente está vendo ganhar destaque. Na minha opinião, são as duas uvas que são hoje a referência para esses novos grandes vinhos italianos. Novos não necessariamente, porque as denominações com a Aglianico é uma uva muito antiga, já com certo destaque. Mas são aquelas que vão entrar para competir espaço com as grandes denominações italianas, como, por exemplo, grandes hoje. Estou falando de Barolo, Barbaresco, estou falando de Brunello, estou falando de Amarone. Aglianico é uma dessas uvas, provavelmente numa denominação como Taurás, enfim, que vai começar a ganhar espaço. E a outra são os vinhos do Etna, tá? A outra denominação é o Etna DOC. Mas também eu falo para vocês um pouco mais de calma conforme a gente for avançando. Vamos falar, o nosso foco hoje é Aglianico. Aglianico, gente, é uma uva muito antiga. Tem várias teorias para o surgimento dela. Já vou contar algumas para vocês. Como ela é uma uva muito antiga, ela tem muitos sinônimos. Inclusive, o Wine Grapes da Jancis Robson caracteriza que são mais de 70 sinônimos para dar o nome, fazer citação a essa uva. Dentre elas, a gente está falando como gnânico, agliática, helênico, inclusive helânico, helênica, eliânica, tem várias citações, Fiano Rosso, Uvanera e outros. O nome internacional dela é Aglianico, mas depende da região, ela pode aparecer com uma outra citação. O que está acontecendo hoje para, de certa forma, organizar um pouco mais, ficar mais fácil? Porque mesmo assim, eu estou falando para vocês Aglianico, nem todo mundo aqui que está assistindo a aula já provou um vinho com essa variedade. Né? O Zé Santos está falando, nunca provei Aglianico. Então vai ser a primeira vez. Então é normal, porque ela é uma uva um pouco menos conhecida que as grandes protagonistas italianas. Outro ponto importante. Praticamente ela é produzida hoje na Itália. A Itália concentra algo em torno aí de 98%, 99% de toda a produção dessa variedade. Mas ela é uma das mais plantadas na Itália. Para vocês terem ideia, ela está ali na posição em torno da, acho que é 15ª, 16ª posição das uvas mais plantadas na Itália. Lembrando que a Itália tem mais de 700 uvas autóctones. Autóctones, ou seja, locais, fora as internacionais. Falando só de uvas locais italianas, são mais de 700 hoje em produção. E alguns outros países que também plantam Aglianico, Austrália, Estados Unidos e alguns outros países. Tem um outro no leste europeu que de vez em quando aparece, mas é muito, muito pontual, né? Um produtor que tem um vinhedinho, enfim. A grande produção é na Itália. E ela faz vinhos potentes, faz vinhos concentrados, faz vinhos e, de certa forma, a gente associa muito o vinho tinto italiano para esse vinho um pouco mais intenso, um pouco mais complexo, mais no sentido gastronômico, né? As estruturas mais presentes. Aglianico é uma uva que faz vinhos um pouco mais estruturados. Okay? Vamos lá, é uma uva tinta.
tendência dos seus vinhos é produzir um estilo mais vinho encorpado, ou seja, um tinto encorpado, um tinto potente. Algumas áreas aproveitam essa uva, pouquíssimas, a grande maioria dos seus vinhos vão estar aqui nos tintos encorpados, às vezes um tinto com um pouco menos de potência, um pouco menos de intensidade. Aliás, eu vou comparar esses dois vinhos, eu vou, enfim, ver se eles são vinhos potentes, são vinhos que dá pra gente classificar. Aliás, vou fazer isso agora com vocês. Mas também, antes de eu começar a degustar, deixa eu falar que é uma uva tinta. Então, ela também pode fazer alguma coisa de vinho rosé e ela também pode fazer alguma coisa de vinho espumante. Tanto rosé quanto até alguma coisa de vinho espumante tinto. Tá? Mas o grande destaque, a grande maioria dos vinhos são seus vinhos tintos, tranquilos, encorpados. Um pouco mais de estrutura. Ela é uma uva tânica. Aliás, deixa eu provar. Eu vou agora não fazer toda a ficha de degustação, mas só comparar para ver se esses vinhos eles são encorpados ou não. Tá? Então, a gente tem aqui um produtor bem importante. Vou mostrar aqui para vocês que é um produtor bem significativo, tá? Feudo de San Gregório, que é um produtor super destacado da Campânia. Faz vinhos bem interessantes. E também vou provar com vocês. Aí, Campânia, vou provar um da Basilicata, que é bem menos conhecido, né? A Basilicata como um todo. Vou provar com vocês de Vinhetes del Vulturi, é o nome desse produtor, que é um produtor super importante dessa região, tá? Um produtor bastante importante para essa característica. Vamos botar o foco aqui, aí, vamos botar o foco aqui no prof, né? Beleza. Certo? Bom, vamos lá. Então vamos trazer para cá e aí vamos fazer algumas citações. Estão perguntando aqui, ó. Na verdade, ela é garrafa escura, mas ela é super bonita, ó. É super uma garrafa bem. Ela, rótulo super elegante, você tá falando do rótulo, né? Também achei bem elegante esse rótulo. Achei bem significativo. Gostei bastante. Né? E o outro pépolo aqui montando um pouquinho mais distante para vocês verem a garrafa toda. Tá dando um reflexo aqui da luz, né? Forte. Mas dá para ver que também os dois rótulos bem elegantes. Gostei do estilo. Apesar de a gente estar tá falando do centro-sul da Itália, que é onde essa uva ela tá situada de modo geral. Centro-sul da Itália são vinhos um pouco menos valorizados do que os vinhos do norte. Claro, norte muito valorizado. Na parte central a gente tem a Toscana com uma valorização super importante, grande. Mas conforme vai indo para o sul da Itália, a valorização dos vinhos começa a ser menor. Nós estamos falando de uma uva que ela é protagonista na parte centro-sul da Itália. Já vou mostrar para vocês. Onde o preço dos vinhos acaba sendo menor. Esse é um ponto importante. Tá? Vou começar degustando primeiro aqui, ó. Rapidamente, o da Campânia. Tá? Numa DOC chamada Irpina, já vou mostrar para vocês. Mas agora eu só vou comparar para entender se esses vinhos são encorpados ou não. Ok? Se são encorpados ou não. Vocês estão trazendo várias perguntas e eu já vou respondendo para vocês, tá? Então, primeiro, o Feudo de San Gregório. Interessante, perfil aromático. Depois eu vou falar com um pouquinho mais de calma. Interessante. Mas o que me interessa é a estrutura. É boca agora. Primeiro gole de degustação a gente não avalia, mas já dá para entender que é um vinho tânico, é um vinho estruturado. É um vinho encorpado. Principalmente para essa estrutura tânica, não é só tanino que dá corpo, tá, gente? Na verdade, tanino dá até mais estrutura que corpo, mas ele agrega. Ele tem um preenchimento de boca super interessante, principalmente para essa estrutura tânica, esse tanino bem marcado. Aliânico é, de modo geral, tânico. Ou seja, os seus vinhos são tânicos de modo geral. Essa estrutura tânica bem marcada. Já coloco como um vinho encorpado. Eu vi que vocês estão perguntando a média de preço. Esses vinhos na faixa de 120 reais, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí depende aonde compra. Tá? O Irpina, né, do Feudo de San Gregório, eu comprei na Evino, 130 reais, 140 reais. E o Pipoli é da Porto a Porto e da Casa Flora, também fica aí na faixa de uns 120 reais, 130 reais, depende de onde compra, tá? Online às vezes consegue um preço mais em conta, uma promoção, mas ficam na faixa de seus 120 reais mais ou menos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, cada um deles. Mas ok,
Então, Dal Rey, que é o nome, né? Dal Rey é o Imprina, é o Irpínia, da garrafa escura, já é um vinho encorpado. Ou seja, essa estrutura tânica chama muito atenção, tá? Chama bastante atenção, é o que mais se destaca nesse vinho. Vamos para o segundo, vamos para o Pipoli. Então, o Pipoli aqui, né? Essa garrafinha branquinha aqui, rótulo bonitinho, também super elegante. O perfil aromático bem diferente. Já posso dizer para vocês, aromaticamente já me remete a um local mais quente. Perfil da uva mais madura. Daqui a pouco a gente vai degustar fazer a parte olfativa com um pouco mais de calma, mas já me remete a um local mais quente. Caráter da fruta mais madura, o caráter da madeira, essas notas secundárias um pouco mais evidentes. Agora vamos na boca. Tanino. É um vinho encorpado também. Então, os dois são encorpados. O Pipoli mais encorpado. O Pipoli tem mais residual de açúcar. Um vinho que já tem um residual de açúcar um pouquinho maior. Tem estrutura tânica. Álcool. Eles estão parecidos. Os álcools até não tá sobrando em boca. São integrados. Eles devem ter algo próximo de álcool. Deixa eu ver. Os dois estão 13,5. Tá? Então tá trazendo também, ajudando a trazer corpo. Mas a estrutura tânica chama muita atenção. O Irpínia, o tanino um pouco mais marcado. O Pipoli, como tem esse residual de açúcar maior, também tanino também é médio mais para muito, mas esse residual de açúcar deixa um pouquinho mais macio, mas é estruturado, chama atenção o perfil tânico. De modo geral, depois eu vou degustar com vocês com um pouco mais de calma, tá? Mas de modo geral, a gente tá vendo aqui que tá sentindo que tanino chama muito atenção por essa parte estrutural, principalmente a parte tânica. E é por isso que muitos autores chamam ou citam essa uva como sendo a Nebbiolo do Sul, e alguns dos seus vinhos eles gostam de comparar como sendo os Barolos do Sul. Tem alguma correlação? Nenhuma. Só porque essas uvas normalmente fazem vinhos muito tânicos, mas de modo geral, não dá pra gente comparar. Por quê? Porque são uvas diferentes e fazem vinhos com perfis muito diferentes, e eu já comparo um pouquinho para vocês, tá? E aí vocês estão perguntando quanto tempo de madeira. O Irpínia tem... Eles têm os dois algo em torno de 6 meses, tá? Os dois algo em torno de 6 meses. Mas um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas... Se eu não estou enganado, o Pipoli, eu também já vejo a ficha técnica com vocês. O Pipoli, ele tem algo em torno de... Não é todo vinho que passa por madeira. O Irpina eu acho que sim, mas a gente sente essa nota secundária um pouco mais evidente no Pipoli. Mas a gente vai degustar eles com calma, tá? Vamos entender um pouco melhor a uva e as regiões, porque daí nós vamos degustar esses vinhos com mais calma, mas entendendo o terroir, entendendo a região para a gente fazer essa comparação, certo? Bom, vamos lá, vamos avançar um pouquinho no conceito aliânico. Aliânico é uma uva que ainda não está 100% comprovada. As primeiras teorias citavam ela como sendo uma uva, muito provavelmente, com origem ou descendência grega. A gente sabe que os gregos, eles por bastante tempo, eles dominaram, né, eles, de certa forma, ali, tomaram conta do sul até uma certa parte central da Itália. Mas, inclusive, os gregos trazem um conceito novo de produção de vinho para a Itália. Porque já tinha produção de vinho, já tinha videira sendo plantada e produzidos vinhos, inclusive pelos fenícios e tudo mais. Mas os gregos trazem um novo conceito. Mas não, tá? A Jancis Robinson não está 100% comprovada ainda. Mas a Jancis Robinson cita no Wine Grapes que muito provavelmente ela seja uma uva autóctone italiana, que ela surgiu na própria Itália, desses cruzamentos naturais que foram acontecendo, se desenvolvendo, na região provavelmente centro-sul da Itália. E aí vai ter uma citação ao nome, como surge o nome aliânico.
E é muito provavelmente que esse nome aliânico, que se escreve agliânico, tenha vindo naquela citação de Llano, mas do espanhol, porque os espanhóis, eles, durante boa parte do tempo, inclusive depois, bem depois dos gregos, eles dominam a parte central e sul da Itália. Gente, a Itália ela é unificada há pouquíssimo tempo. A Itália, ela se unificou final de 1800. Então faz muito pouco tempo que a Itália é unificada. A Itália ela era dividida em vários diferentes ducados que guerreavam entre eles. E aí vai ter essa influência muito grande de ocupação. Então a gente vai ter o Império Turco, de certa forma, né? O Império Constantinopla tentando chegar até a Itália. Então a gente vai ter os gregos durante muito tempo. A gente vai ter na parte central os espanhóis tomando, né, conta, tomando o território italiano durante muito tempo. Na parte norte vai ter várias, né? A gente vai ter influência muito forte dos franceses, depois dos alemães, dos austríacos, né? Então a gente vai ter várias. Essa miscigenação vai tornando a Itália muito fragmentada. E esses ducados guerreavam entre eles. E a Espanha domina a parte central da Itália durante muito tempo. A parte central e sul da Itália. Então, muito provavelmente, o nome para essa uva, aliânico, venha do espanhol, Llano. E essa citação, Llano em espanhol, na verdade, está fazendo uma citação à parte central da Itália, onde essa uva ela é produzida, que é mais plano. Llano em espanhol pode ter algumas citações, inclusive uma citação para plano, para aquelas coisas que são necessariamente menos complicadas, mas muito provavelmente era porque essa uva ela era plantada em locais planos. Então vem a citação de Llano, só que isso em espanhol, quando vai isso ser convertido para o italiano, o Lhan entra com essa citação do gli, né? Que em italiano a gente vai falar como Lhan também, né? Aliânico. Então essa citação, por isso que vai mudar um pouquinho a grafia. E isso, essa grafia, essa citação, provavelmente a gente está falando do século XV, século XVI. Só que, olha só, isso também ainda não está 100% comprovado. Então, muito provavelmente é uma uva que nasce na Itália, porque todos os exames de DNA até hoje não conseguiram fazer uma citação ou uma correlação com uvas de origem gregas. Então, provavelmente é uma uva que nasce na Itália, principalmente nessa parte centro-sul da Itália. Provavelmente vai ganhar as primeiras citações ainda quando os espanhóis estavam lá. E contam, né, alguns historiadores, que pode ser que aliânico seja a uva que era utilizada, ou uma delas, que era utilizada para produzir o vinho Falerno. Gente, vinho Falerno é um dos vinhos históricos mais importantes que a gente tem relato. É o vinho que vai ajudar a dar um conceito para o mercado de vinhos mais modernos no Império Romano. Império Romano, a gente está falando desde o século III a.C. Vinho Falerno ele é muito citado por grandes historiadores, os grandes escritores de contos. Ou seja, vinho Falerno, se realmente era produzido com aliânico, é um conceito histórico muito, muito importante. Porque o conceito, a importância do vinho no Império Romano é muito significativo. Aliás, os romanos eles levam a cultura da videira para outros países, entre aspas, outros territórios conquistados, inclusive a França. São os romanos que levam o conceito da videira para a França. Vinho Falerno, ele é um vinho produzido próximo a Roma, bem na divisa ali do Lácio com a Campânia, e que vai ser o vinho de maior destaque no Império Romano, que era um vinho de maior qualidade, aonde o conceito de qualidade para vinho, com o Falerno, começa a ganhar relevância. Então, olha que legal. Muito provavelmente, aliânico era a uva utilizada, talvez não 100%, talvez em corte, para produzir o vinho Falerno. E aí depois a gente fez uma aula de história do vinho, só para a gente entender, né? A questão da biturica, talvez a biturica fosse aliânico, alguma uva que vai dar origem a aliânico, que é essa uva que era
utilizada para o vinho Falerno e tudo mais. Ou seja, estamos falando de uma uva muito antiga, provavelmente, e que tem uma relevância talvez até maior do que a gente imagine. Ok? Inclusive, tem uma área hoje, uma denominação chamada Falerno, que existe até hoje. Claro que já com um conceito muito mais moderno, a Itália como um todo já se desenvolveu. Então a gente está falando aí, muito provavelmente, de uma uva muito, muito antiga e muito significativa. As primeiras citações à uva Aglianico vão surgir lá em 1520, aí por um conde que ficou muito famoso, né, quem estuda história italiana sabe, o Conde de Conversano, que ele era de origem espanhola, a Espanha então está dominando essa parte da Itália centro-sul, né, nesse século, principalmente século XV, século XVI, e ele, em alguns dos seus relatos, ele vai relatar uma uva chamada Aglianiche, que nada mais é, ou seja, ele vai fazer uma citação a uvas produzidas para produção de vinho, chamada Aglianiche. Aglianiche nada mais é do que o plural, né? Ou seja, o plural de Aglianico. Isso é legal. Ou seja, primeira citação oficial dela, 1500. Pode ser que seja uma uva já cultivada desde o século III, talvez o século IV a.C., mas talvez uma uva já importante para os romanos. Talvez a uva do vinho Falerno tem um conceito muito mais antigo, talvez muito mais importante do que a gente ainda consegue comprovar. Mas há uma probabilidade grande e isso já é legal. Mas vamos entender um pouco do perfil dessa uva. Como que são as suas características, principalmente as características vitícolas, para a produção de vinhos? Ou seja, quais são essas características na videira? Primeiro, é uma uva que tem a maturação e a brotação tardia. Ou seja, ela vai começar a se desenvolver mais tarde. E ela também vai ter esse amadurecimento tardio. O que isso significa? Amadurecimento tardio tem que colher mais tarde. Gente, a Aglianico, para vocês terem ideia, e a gente está falando do sul da Itália, que é mais quente, que as uvas, teoricamente, amadurecem mais rápido, tem mais sol, tem mais calor. A Aglianico, muitas vezes, ela é colhida em novembro. A vindima na Itália acontece em agosto. A Aglianico, muitas vezes, ela é colhida em novembro, ou seja, ela precisa ficar mais tempo para amadurecer, mas ela começa o seu ciclo vegetativo um pouquinho mais tarde. É uma uva que precisa de sol, precisa de calor. Por que isso? Porque a gente está vendo aqui, ó, que ela é uma uva que seus cachos são médios, não são tão grandes, não são pequenininhos, né, são médios, mas olha a cor dos seus baguinhos. É uma uva que tem a pele bem grossa e com bastante pigmento. Se comparado com Nebbiolo, que muitos gostam de comparar, gente, Nebbiolo tem a pele mais fina e com muito menos pigmento. Ou seja, Aglianico faz vinhos com bastante cor. Essa intensidade de cor, normalmente de média, média mais, até muito. É uma uva que é suscetível a botrytis, então ela precisa de calor, então ela não gosta de locais muito úmidos, porque ela vai ter dificuldade de amadurecer, mas também porque ela pode ter essa doença, né? A gente sabe que a Botrytis cinerea é um fungo que vem e vai, de modo geral, devastando as videiras, então ela precisa de locais bem ventilados, ela precisa de locais bem ensolarados. Já falamos dos cachos e dos grãos, então o cacho não é muito grande e os grãos são pequenos, e é uma videira muito vigorosa, ou seja, precisa manutenção. Aí vocês deveriam estar se perguntando se não estão. Mas tá, Marcelo, mas toda videira precisa de manutenção. Tá? Por que que essa vai precisar, vai ser diferente? Aí é que tá, gente. A gente tem que sempre lembrar que a gente está falando de escala de produção. Escala de produção, quanto mais mão de obra, vai tornar o vinho mais caro, mas mais do que isso, muitas vezes os produtores preferem cultivar uvas que sejam menos difíceis.
Estamos falando que é uma uva tardia, estamos falando que é uma uva que precisa de bastante manutenção dos vinhedos. Muitas vezes os produtores preferem não ter toda essa dedicação, porque exige mais mão de obra, exige mais investimento, ou seja, não é uma uva fácil, não é uma uva simples para fazer vinho. E é uma uva que se adaptou muito bem com solos vulcânicos. Quando ela encontra solos vulcânicos, ela ganha em complexidade, tanto aromática quanto características de aromas e sabores. Aliás, solos vulcânicos, vou fazer uma aula só de solos vulcânicos ainda pra gente aqui, muito em breve, tá? Porque solos vulcânicos é a nova menina dos olhos dos críticos de vinho, um solo que era muito desvalorizado, a gente já tem uma produção em solo vulcânico há bastante tempo. Aliás, essas áreas, a Campânia, é uma área que tem bastante solo vulcânico. Vamos lembrar que a gente está falando na área do vulcão Etna, né? O vulcão Etna não, do vulcão Vesúvio, o Etna é lá na Sicília, do vulcão Vesúvio. Então, o Vesúvio, a gente sabe, né, toda a história de Pompeia e tudo mais. Vulturi, na Basilicata, é outro vulcão. A gente tem muitos solos vulcânicos na Itália, né? Essa parte, principalmente centro-sul, muito. Então, tem muito solo vulcânico e a Aglianico gosta de solo vulcânico. Ela ganha muito em complexidade, principalmente de aromas e de sabores. Bom, mas isso é tema para outra aula. Vamos voltar para a Aglianico. Então, ela se adapta muito bem a solos vulcânicos. E qual é o perfil médio dos vinhos de Aglianico? Ah, e vocês estão perguntando, já mostro para vocês, tá? O que a gente está falando. De modo geral, tá? Vamos falar aqui do perfil primeiro médio para a gente entender. Lembrando sempre que esses gráficos são uma tendência, a partir deles a gente pode ir degustando os vinhos e entendendo as características, o que vai aumentar ou diminuir, que é uma tendência, ou seja, uma média dos vinhos de modo geral, de Aglianico é ter entre médio e muito, ou médio mais, são sinônimos, ou seja, sobe de médio na sua intensidade de cor, uma intensidade de aromas e sabores normalmente média, mas aí vai entrar as questões enológicas. Então é bacana da gente pensar que, conforme tem passagem por madeira, pode ter alguns acréscimos aqui nos perfis aromáticos, principalmente madeira nova. Outra coisa, a gente sabe que vinhos que conseguem evoluir bem podem agregar um pouco mais de características de aromas e de sabores, com o processo evolutivo. A Aglianico é uma uva que se dá muito bem para envelhecimento. Ela melhora com o envelhecimento. Muitos deles, não são todos, muitos dos vinhos. Então, conforme a gente tem precursores aromáticos, conforme vai evoluindo, vai ficando um pouco mais complexo os seus perfis aromáticos. E por que a Aglianico tem um bom potencial de envelhecimento? Por dois pontos importantes. Primeiro, estrutura tânica. Segundo, perfil principalmente estrutural de acidez. Então, esse triângulo, aromas, tanino e acidez, são fundamentais para vinho tinto e potencial de guarda. Dentre eles, a acidez. Por mais que a acidez da Aglianico seja um pouco mais baixa que a sua estrutura tânica, e a gente está vendo que a Aglianico, deixa eu dar uma limpada aqui, fica mais fácil para vocês verem. A gente está vendo que a Aglianico, de modo geral, tende a ter muito tanino, normalmente álcool e corpo também, médio mais para muito, forma vinhos encorpados e estruturados. Mas a acidez normalmente dela é suficiente para segurar esse conjunto, por mais que tenha um pouco menos de acidez se comparado com a parte estrutural de tanino e a parte principalmente estrutural de corpo, né, associada a álcool e tudo mais. Mas a gente está vendo que é para cima, ou seja, a Aglianico faz vinhos tintos encorpados, faz vinhos tintos estruturados. Diferente da Nebbiolo, por mais que alguns críticos comparem, Nebbiolo faz vinhos com menos cor, no Nebbiolo faz vinhos com perfis aromáticos também, normalmente médio, e com o passar do tempo vai evoluindo, mas eu já vou falar para vocês do perfil da Aglianico, que é diferente. Nebbiolo tende a fazer vinhos com muito tanino, mas tende a fazer vinhos com muita acidez. E normalmente esse corpo e álcool de Nebbiolo, álcool normalmente vai ficar aqui em médio, subindo um pouco, e corpo normalmente em médio, até esse médio mais, subindo um pouco. São diferentes. Principalmente seus perfis
sensoriais e estruturais, como a gente está vendo, e seus perfis aromáticos. Ou seja, o perfil aromático também é diferente. Aliás, esses dois vinhos que eu estou degustando com vocês são, eu tenho aqui no Irpínia, eu tenho um perfil de um vinho um pouco mais fresco, olfativamente falando, que me remete a uma nota de uma framboesa preta, me remete a uma nota de uma ameixa madura, e eu vou ter aqui no Pipoli já diferente. No Pipoli eu já tenho um perfil de um mirtilo muito maduro e eu tenho perfil de uma ameixa muito madura, uma ameixa preta muito suculenta. Vou ter esse perfil um pouco mais quente, me remete a um local um pouco mais quente quando eu estou falando do Pipoli, tá? Aliás, deixa eu mostrar aqui para vocês, antes da gente ir pro perfil médio sensorial, olfativo e gustativo, né, características de aromas e sabores. O Dalré, que é esse vinho aqui da Campânia, tá? E esse aqui, o Pipoli, que é da Basilicata, que é um aliânico da Vulturi. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Que vai ficar melhor aqui. Deixa eu fazer até essa câmera aqui, ó, para que vocês entendam. Vocês estão vendo aqui esse gráfico, que esse gráfico aqui é o gráfico da Campânia, tá? Esse vinho, que é o vinho com a garrafa escura, com rótulo escuro, ele vem aqui dessa areazinha rosinha aqui, bem pertinho aqui do escrito. Então cruza toda a Campânia, essa área grandona que vocês estão vendo aqui escrita como Irpínia, tá? Se alguém for por esse lado aqui, bem aqui, ó, descendo essa área rosadinha. E a Campânia é o principal berço da Aliânico. Inclusive Falerno, que eu falei para vocês, vem aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, vou mostrar aqui. Estão vendo aqui verdinho, bem nessa parte, bem aqui na parte superior? Aqui é, inclusive, uma denominação chamada Falerno, que era onde produzia. E nós estamos falando aqui, é bem na fronteira com Lácio. Lácio, vamos lembrar que é onde tem a capital Roma, que era a sede do Império Romano. Então, por isso, Aliânico vai circulando muito nessa região. Daqui a pouco eu mostro para vocês a questão da Basilicata, onde fica. Tá? Que fica um pouquinho mais para o sul e um pouquinho mais central. Mas aí a gente volta daqui a pouco para falar um pouquinho mais. São locais diferentes. Então, por isso a gente também está sentindo o perfil sensorial diferente já nesses vinhos. Nesses dois. Perfil de aromas médios da Aliânico. E aqui eu até fiz uma separação para vocês. Claro, isso aqui não é absoluto, tá? É uma citação da média que a gente encontra nos vinhos. Então, o que a gente encontra aqui, de modo geral, se comparado? E aí dá para fazer aqui esses perfis primários, secundários e terciários. Aromas primários, normalmente da própria uva. Esses aromas secundários dos processos, fermentação, amadurecimento e outros. E os terciários são os processos que são os aromas evolutivos. Esse caráter de fruta, normalmente vermelha para preta, madura. Então, cereja preta, mirtilo, amora. Eu sinto bastante, eu encontro muito essa nota de uma framboesa bastante madura, essa nota de uma amora muito madura. E depois alguns aromas relacionados com herbal, como cacau, fumo, o próprio alcaçuz, nessa nota de raiz muito característico. Depois algumas notas florais, é bem comum, principalmente nos vinhos mais elegantes de Aliânico, que não vem de locais tão quentes, uma notinha floral, então alguma coisa de rosa seca, hibisco. E depois as notas secundárias. Então, muito comum esses aromas secundários de pimenta branca, noz moscada. Encontro seguidamente, aliás, um desses vinhos tem bem característica essa nota de noz moscada. Depois as notas de tosta, né, de madeira tostada, defumado, cafés. E muito essa nota de alguma coisa de chocolate, nibs de chocolate, outras características relacionadas a chocolate, às vezes até cacau tostado e tudo mais. E esses aromas evolutivos, como é um vinho que tem um potencial evolutivo um pouco maior, ele tende a aparecer com o tempo essas notas de carne curada, carne defumada, nota de couro, bem característico. Essas notas de até uma nota de cogumelo, muitas vezes evolutiva, até essas notas de trufa. É comum aparecer nos vinhos com Aliani. Por quê? Porque é uma uva que tem aí um potencial de guarda um pouco maior, que a gente viu com essa parte estrutural super importante. Antes da gente entrar nas regiões e voltar para a degustação, deixa eu trazer aqui umas perguntas de vocês.
O que vocês estão trazendo aqui? O Lingo perguntou Vila Matilde Falerno. Vila Matilde Falerno. É dessa denominação de Falerno. Vila Matilde é outro produtor super importante aqui da campanha. Tá? É o Bruno Catus falando que o perfil é bem diferente da Nebbiolo. É bem diferente. De modo geral, Bruno, por que eles fazem essa citação, essa comparação de Barolos do Sul ou Nebbiolos do Sul? Para o consumidor que é leigo, ter uma citação, uma referência. Ou seja, Barolo normalmente são vinhos mais encorpados, mais estruturados. Aliânico tem um pouco dessa linha, apesar de não ser tão parecido como muitos falam. Tá? Eu não acho tão parecido, tá? Acho bem diferente. Se eu pudesse comparar, seria muito essa questão tânica. Barolo é mais ácido. Barolo normalmente tem notas vermelhas mais evidentes, notas de chá. E aqui a gente tem notas mais de frutas pretas na Aliânico, mais essas notas mais que remete a locais um pouco mais quentes. O Ricardo falando a questão que é geólogo, legal, Ricardo, bacana. Vai gostar da aula dos solos vulcânicos, é uma onda, inclusive tem saído alguns livros agora relacionados. A gente cientificamente, a gente comprovou muito pouco dessa relação solo e características dos vinhos. Algumas coisas já, mas muitas ainda estão sendo questionadas e tudo mais, então vai ter muito que a gente provar cientificamente, nós pesquisadores como um todo, sobre essas características. O Luiz falando sobre Falerno, legal, bacana. Aliano com Piadirosso, bacana. Acho que é o vinho que ele está provando. Bacana. Tem várias uvas brancas aqui nessa região, né? Hoje que o foco é aliânico, mas a gente vai falar sobre algumas uvas bem interessantes, inclusive, que vem aqui nessa região. A Lea falando sobre a questão do mundo dos vinhos, que é muito fascinante, exatamente essa diversidade. É isso que nos traz aqui, né? Porque essa diversidade faz com que a gente venha aqui estudar para tentar entender um pouquinho mais. O Félix falando que tomou um Taurasi, o Elysium, reserva 2010, bacana. 2010 falou que estava fechado, tinha que guardar mais uns anos. Normalmente, principalmente Taurasi, que é uma DOCG, né, uma DOCG com mais concentração, eu já vou mostrar ela para vocês daqui a pouquinho. Então, Taurasi é uma das denominações importantes para Aliânico, bem importante, talvez a mais importante, a que tem mais destaque internacional. O Fernando perguntando, a uva aliânico pode ser encontrada em assemblagem? Pode. Inclusive, esses vinhos que eu estou provando, provavelmente eles não sejam 100%. Por quê? Porque a denominação permite acrescentar um percentual pequeno de até 15% de outras variedades. Então, a gente vai ter aí, provavelmente, uma pequena quantidade que eles nem precisam citar. Eles podem só botar o nome da variedade, como já tem mais de 85%, eles podem só citar como aliânico. E podem só citar, certo? Enfim, é uma possibilidade. Tá, vamos trazer, eu trago mais algumas perguntas aqui. Bacana, tô vendo todas as perguntas que vocês estão trazendo, bem bacana. Bem legal, bem pertinente as perguntas de vocês, tá? Eu tô gostando bastante. Tá, se a gente falou que Aliânico é uma uva italiana, tá? Igual eu continuo vendo vocês aqui, tá? Vocês podem continuar, mesmo que eu não traga aqui vocês, para vocês verem as perguntas, eu tô aqui acompanhando vocês no monitor o tempo inteiro. Bom, vamos avançar um pouquinho. Falamos que é uma uva italiana. Então, a gente, fazendo essa citação, e a Itália, a gente é o maior país produtor de vinho do mundo, que mais faz volume de vinho. Ou seja, o maior. Não é o maior em área de vinhedo, mas é o maior em volume. E das uvas, e esse é um levantamento aqui super importante, essa pesquisa aqui é do Dr. Kim Anderson, eu gosto de trazer seguidamente esses resultados, que é uma pesquisa enorme, uma publicação gigante que ele publicou agora em 2020. Ele é um PhD da Universidade de Adelaide, que é um grande centro de pesquisa enológico, e ele fez o levantamento aí dos últimos praticamente 20 anos da mudança das uvas, né? Ou seja, os vinhedos que foram se modificando em cada país e também global, né? Ou seja, tabulando esses dados de cada país. E esse dado é um dado super importante da Itália, comparando os vinhedos de 2000 para 2016, o que mudaram. Então, na barra vermelha, são o que é o cenário que era no final de 2016. Lembrando que para tabular todos esses dados, precisa de tempo. Por quê? Porque conseguir buscar todas essas informações demora tempo. Então ele tabulou, buscou os dados até o final de 2016, 2017, 2018 e 2019 eles tabularam todos esses dados e aí fizeram essa publicação. Mas dá para a gente ver que a gente está falando
e aqui são as uvas mais produzidas na Itália, a gente está falando que a Aglianico é uma uva que cresceu um pouquinho em vinhedos, ou seja, barrinha vermelha aumentou um pouquinho, se a gente vê que várias uvas diminuíram as suas áreas de vinhedo, tá? A Aglianico cresceu um pouquinho, já era bem plantada, e estamos falando aí entre as 20 variedades mais importantes da Itália. Eu considero Aglianico uma das melhores uvas para vinhos tintos na Itália, tá, gente? Tô falando para vocês que eu considero, já provei vinhos espetaculares. Agora tem um fator, né? Até eu vi o Bruno aqui falando, Catuso. Olha, São Taurasi é caro. Pois é, chega a pouco no Brasil. E denominações mais valorizadas, elas são ainda mais caras. Taurasi é caro e assim, é raro, é difícil encontrar Taurasi no Brasil. E é caro. Mas esses dois vinhos que são DOCs, Taurasi é uma DOC G, eles são vinhos que são bem significativos e não são tão caros. Mas, gente, quando o mundo começar a descobrir Aglianico, é só começar a ganhar notas mais altas e tudo mais, vai ficar caro. Vai, porque daí já chega pouco no Brasil e a gente já vai ter que competir com os principais mercados. O preço vai subir. Aproveitem agora para vocês conhecerem, para vocês provarem, tá? Eu vi várias perguntas que vocês trouxeram aqui se existe Aglianico no Brasil. Olha, eu sei que existia em teste em Santa Catarina. Não sei se vai em escala comercial. Eu não vi em escala comercial no Brasil ainda. Sei de testes, tá? Inclusive com centro de pesquisa italianos, testando uvas italianas em Santa Catarina, inclusive testando Aglianico, mas era teste, tá? Não estava em produção, enfim, não sei como é que vai ser. Mas vamos ver aonde Aglianico se desenvolve. E esse aqui é um mapa importante, tá? Aqui é bem importante para vocês. Por quê? Aglianico é a uva que é destaque no centro-sul da Itália. Então, a gente está falando de regiões como Molise, a Campania, que é a mais importante, e a Basilicata aqui. Essas três, esse triângulozinho aqui, é aonde Aglianico tem destaque. Sendo que a Campania é a região mais importante para essa variedade, disparado. Praticamente todas as denominações, e lembrando que a Itália tem mais de 400 denominações entre DOC e DOC G, certo? O último dado que eu vi eram 407 denominações entre DOC e DOC G, ou seja, é bastante coisa. Campania tem várias denominações e a maioria delas permite Aglianico para vinhos tintos e algumas até para vinhos rosés. Então, essas três. Então, vamos lá. Quando eu falar de Molise, até vou depois mostrar um pouquinho mais para vocês. Quando eu falar da Campania e quando eu falar da Basilicata. Campania é a mais importante. Basilicata, a segunda região mais importante. E Molise, olha aqui, ela é bem pequenininha, então o volume dela é muito pequeno. Apesar de permitir também Aglianico para alguns vinhos. Falamos que Aglianico gosta de locais mais quentes, mais ensolarados. E isso vai acontecer aqui. O sul da Itália, lembrando que conforme a gente vai vindo para o sul, a gente está indo mais próximo da linha do Equador, então mais quente, a gente está falando de áreas com mais sol e com mais calor. Então as três áreas, tanto Molise, quanto a Campania, quanto a Basilicata, são áreas bem ensolaradas. Inclusive, a melhor área da Basilicata, deixa eu limpar aqui para vocês, a melhor área da Basilicata para Aglianico é nessa parte aqui um pouco mais para o norte da Basilicata. Que aqui a gente tem a área do vulcão Vulturi. Então, se a gente pegar, não estão muito longe aqui. O berço da Aglianico provavelmente nasceu aqui. Falerno, que eu falei para vocês, fica aqui, ó, um pouquinho mais para o norte. Por isso que era famosa, Roma está aqui, ó. Não está muito longe. A gente está falando aqui algo aí provavelmente 100 quilômetros, né? Talvez um pouquinho mais, mas ok, não é muito longe. E Falerno era produzido aqui no sul do Lácio e no norte da Campania. Então, provavelmente, Falerno realmente era feito com Aglianico, pelo menos entrando um percentual. Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho. Vamos primeiro falar de Molise. Aí aqui onde é que está Molise? Aquela região bem pequenininha que tem
que produz aliânico. Molise, gente, é uma região muito interiorana, muito interiorana, onde tem pouca produção e poucos produtores. Tem um produtor que chega no Brasil, um produtor chamado de Mágio Norante, quem traz é a 20 importadora, e que tem alguns vinhos, como o Biferno, que ele tem aqui no Brasil, vinhos com aliânico, de Molise. Mas são bem raros, tá? São bem raros, bem raros, ok? E caros. Então, quando a 20 faz promoção desses vinhos, esses vinhos vendem pouco. Por quê? Porque são vinhos que, de certa forma, não são tão baratos, mas assim, não são tão baratos na faixa de R$ 150, tá? Um pouco mais, um pouco menos. Depende de cada um dos rótulos. Mas eu, seguidamente, quando eu entro em promoção, eu compro exatamente para ir degustando e entendendo como é que esses vinhos estão evoluindo. Quando eu vou para a Itália também, tento provar lá. Molise é uma região pequena, mas tem 4 DOCs em Molise. 2 delas, aliânico vai aparecer. E até coloquei aqui no material para vocês essas DOCs e o estilo de vinho que produz. E vocês vão ver aqui as uvas principais. Por exemplo, Biferno produz vinhos tintos, brancos e rosés, sendo que para os tintos e para os rosés, aliânico pode entrar no corte de 15% a 20%. Então, aliânico entra aqui, mas a uva principal é Montepulciano. Montepulciano é um vinho um pouco mais macio se comparado com aliânico. Depois, uma outra denominação que aparece aqui é a denominação chamada Molise, que é uma denominação, na verdade, para toda a região, denominação bem ampla, que é onde, para vinhos tintos, a aliânico pode entrar também no corte. Ainda assim, o destaque é a Montepulciano. Mas legal para a gente saber que Molise também permite aliânico em algumas das suas denominações. Tem 2 DOCs aqui que permitem. Depois, a gente vai para o principal. E aí, esse mapa ampliado para a gente conseguir se situar um pouco melhor. Porque tem várias áreas aqui da Campânia e algumas da Basilicata. Basilicata, então, aqui vocês estão vendo em laranjinha, sai um pouquinho mais para o sul. E a Campânia, uma área um pouco maior, né? Inclusive a capital da Campânia é Nápoles, né? Capital para quem quer pegar uma citação, né? Então aqui não é à toa que a gente vem aqui um pouquinho, ó, que vocês estão vendo com um marcadinho um pouco mais escuro no mapa, são áreas principalmente montanhosas ou com algum relevo, principalmente vulcânico. E aqui, gente, na Campânia, a gente vai ter algumas áreas para aliânico, como a gente vai ter Galúcio, um pouco mais para o norte, a gente vai ter essa areazinha aqui de Tilento, que vai ser um pouquinho mais para o sul, mas o principal para aliânico tá nessa parte bem central aqui da Campânia, sendo que a gente vai ter aqui mais ou menos uma divisão, para dividir essa parte central, aonde a gente vai ter 2 consórcios importantes com várias denominações, o consórcio de Sânio e o consórcio de Irpínia. Então, Irpínia praticamente é toda essa área aqui e Sânio é toda essa área aqui. Irpínia, ela é muito mais importante porque na Irpínia DOC, a gente vai ver daqui a pouco, aliânico entra normalmente, quando aliânico entra, no mínimo 85%, mas a gente vai ter Taurasi, que é uma DOC G, que fica dentro de Irpínia, mas uma DOC G separada, com uma regra mais exigente. Assim como a gente vai ter aqui na Basilicata, a área de Vulturi, que fica um pouco mais para o norte da Basilicata, porque tem um vulcão aqui chamado Vulturi, que vai ter tanto a DOCG quanto a DOC aliânico del Vulturi. Só que, claro, a DOC com regras mais flexíveis, a DOC G com as regras mais rígidas. Já mostro para vocês. Quem está perguntando onde fica o Vesúvio fica mais ou menos aqui, ó. Pega Nápoles, vem um pouquinho mais aqui pro sudeste, então o Vesúvio deve ficar mais ou menos aqui. Tá? Aqui. Por quê? São vários vulcões diferentes. Então não é porque vai ter o Vesúvio necessariamente, o Vesúvio é um vulcão, ou seja, dessa quantidade diferente de solos vulcânicos que a gente vai ter aqui, tá? O Vesúvio é um, claro que é muito famoso por causa de Pompeia. Tá, vamos olhar um pouquinho melhor. A Basilicata e a Campânia. Primeiro a Basilicata,
que tem uma produção de modo geral menor, então a Basilicata aqui no sul da Itália tem uma produção um pouco menor e olha que bonito, ó, aqui o Vulturi, ó que lindão. A Basilicata, gente, é uma região menos famosa, muito interiorana, na parte central entre os dois, entre o Mediterrâneo ali, principalmente entre o Tirreno e o Mar Adriático. Então ela é uma região que tem um pouco mais de continentalidade, é uma região mais plana, muito interiorana, pequenos produtores, mas que tem muita insolação, tem menos relevo de modo geral. A gente está vendo muitas áreas planas, uma área muito famosa para a produção de grano é trigo, então para a produção de massas e tudo mais, e para a produção de uva. Mas a uva disputa espaço aqui com as oliveiras, disputa espaço com outras culturas importantes. A gente tem muita cultura aqui agrícola de tomate, frutas e outros. Mas essas áreas mais amplas, mas principalmente mais planas. Lembra o nome daliânico? Que vem de áreas planas? Porque a maior parte aqui, principalmente da Basilicata, e uma boa parte ali da Campânia, são áreas mais planas. E aí, dando uma olhada nas denominações, é bonito, né? Olha que legal, por mais que seja menos turístico, mais interiorano, eu gosto dessas paisagens assim. A Basilicata é muito legal de se conhecer, tá? Tem cidades históricas super importantes, como Matera, vale muito a pena. Mas tem que se programar, porque é bem mais interiorano. Então aqui onde está a Basilicata, e aqui as denominações da Basilicata. Tem uma DOCG e tem 4 DOCs. Aonde está o destaque para Aliânico? Está aqui um pouco mais para o norte da Basilicata, onde vocês estão vendo marcadinho com o número 1 e 2, ou seja, é a mesma área para fazer Aliânico del Vulturi Superiore DOCG e para fazer Aliânico del Vulturi DOC, só que com regras um pouquinho diferentes. Certo? Olha que bacana. Eu tô provando com vocês, o Pipoli é um aliânico del Vulturi DOC. Que aí é um pouquinho diferente a regra é um pouquinho mais flexível. Para fazer na DOCG, por mais que seja a mesma área, a regra é um pouquinho mais rígida. É claro, vai expressar características diferentes para o vinho. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro aqui listado, ou seja, a denominação da Aliânico del Vulturi Superiore, que é uma DOCG, italiano DOTG, somente vinhos tintos 100% aliânico. Para DOC Aliânico del Vulturi, prestem atenção que para virar DOTG, para virar DOCG, tem que ser superiore. Tem que escrever esse superiore, vai escrever que é DOCG e vai ter uma regra mais rígida para poder fazer isso. Lembrando que é a mesma área geográfica. Para fazer o Aliânico del Vulturi, pode fazer vinhos tintos e vinhos espumantes tintos. Alguns até rosadinhos, tá? Vou dizer para vocês. Mas não necessariamente brancos. E vai aparecer aqui, ó, também a regra dizendo Aliânico 100%. Eu estou provando um vinho que é 100% de Aliânico. Por isso, a gente vai comparar com Irpínia, que Irpínia tem a regra mais flexível, tanto Irpínia quanto as suas denominações de aliânico que vai ter ali dentro da área, mais flexíveis, onde não exige necessariamente 100%. Então, aliânico del Vulturi, 100%. Por isso, provavelmente, essa estrutura tânica mais marcada. E até trago aqui para vocês essas regras mais importantes. Então, a DOC aliânico del Vulturi é desde 71, tem uma produção aí de 21 mil hectolitros, ou seja, bastante. Exige 100% de aliânico e tem um teor alcoólico mínimo de 12,5%. Isso aqui é para garantir a maturação da uva. Para o rosto, no mínimo 10 meses de amadurecimento. Ok? E para espumantes, no mínimo 9 meses de surli, para poder fazer. Quando a gente vai virar uma DOC-G, e aí vai ser Aliânico del Vulturi Superiore, e aí isso foi permitido desde 2010, porque a DOC já existia desde 71, é a mesma área. Mas, o que vai dizer o seguinte, o teor alcoólico mínimo já muda. Ou seja, tu tem que ter uma uva com uma concentração maior e com um amadurecimento maior. E a regra, amadurecimento que eu digo de videira, para ela concentrar mais açúcar.
Se ela concentra mais açúcar, ela está falando que ela também vai desenvolver mais a parte de aromas e de sabores. E vocês estão perguntando, Marcelo, mas por que não colhe então tudo e faz aliânico da uva superior? Por vários motivos. Primeiro, tem que ficar mais tempo na videira, corre mais risco. A videira tem que ter suas uvas mais concentradas, o volume é menor. Segundo, o preço vai ser maior. Então, tu tem que ter um vinho mais econômico e um vinho mais caro. Então, tu vai fazer diferentes perfis. Porque a Lianico da Vulturi Superiore vai custar, vamos lá, quase o dobro do preço de um Alianico DOC. E aí, no Superiore, tá dizendo, olha, no mínimo 36 meses de amadurecimento, sendo no mínimo 12 meses em madeira. E tem o Reserva, que é no mínimo 60 meses, com no mínimo 24 meses de madeira. Ou seja, por mais que seja a mesma região e a mesma uva, não é necessariamente, é a mesma uva cultivar, mas não é a mesma uva que tu vai usar para fazer essas duas denominações. É a mesma área demarcada, mas tu vai separar. Bom, essa uva aqui eu vou fazer Aliânico da Vulturi Superiore. Tenho que ter um amadurecimento, um cuidado maior. Quando a gente vai falar da Campânia, a Campânia é a principal região para Aliânico. A maioria do vinho de Aliânico, de modo geral, vem da Campânia. É uma região mais famosa e, de modo geral, a maior parte das denominações, elas permitem Aliânico. Por mais que sejam denominações um pouco mais amplas, muitas vezes. Então, por exemplo, vamos olhar aqui. Campânia está aqui, né? A gente já viu onde que ela está marcadinha, está em azulzinho mais escuro no mapa. A gente está falando de 19 denominações entre DOC, G e DOC. Olha como já é muito mais do que a gente tinha na Basilicata. Volumes maiores. Inclusive aqui uma região mais valorizada. A gente tem 4 DOC Gs aqui. Sendo dessas, duas dessas DOC Gs para Aliânico. Inclusive uma vai dar o nome, né? Aliânico da Altaburno e a outra é Taurasi. E até duas aqui para vinhos brancos. Fiano, de Avelino e Greco de Tuvo. E aí vocês podem ver a marcação. Então a gente está vendo aqui, ó, a área de Irpínia é essa área aqui em vermelhinho. Dentro dessa área de Irpínia, que é uma DOC, vai ter uma DOC G com regras um pouco mais rígidas chamadas Taurasi. Irpínia é a principal, vamos lá, a principal área para a produção de aliânico, sendo que Taurasi é a mais valorizada, que é uma DOC G, regras um pouco mais rígidas. Mas a maioria dessas outras DOCs aqui também permitem ou uma quantidade ou um percentual de aliânico. E aí aqui, ó, tá melhor especificado para vocês. Vamos pegar aqui as DOC Gs, tá? As 4 DOC Gs. As duas tintas, aliânico de Altaburno, que pode fazer vinho tinto e vinho rosé, no mínimo 85% de aliânico. Taurasi, que só faz vinho tinto, não faz rosé nem espumantes, no mínimo 85% de aliânico. Isso por quê? Para dar uma amaciada no vinho. Porque o vinho é potente, o vinho é concentrado, o vinho é intenso. E se vocês olharem aqui as DOCs, de modo geral, vão ver que a maioria delas permite. Né? Ó, a Irpínia, que é uma DOC grande, inclusive que está em volta de Taurasi. Ela diz, olha, para vinhos tintos e rosés, tá aqui, ó, vinhos tintos e rosés, tu pode usar aliânico, mas no mínimo 70%. E aí a gente vai tendo outras denominações, a maioria delas aqui permite, ó, Galúcio, tá dizendo, olha, aliânico no mínimo 70%, mas também permite vinho branco, por exemplo, com a falanguina, que é a uva branca importante aqui, são 3 uvas brancas bem importantes aqui, que é tema para outra aula, que é a greco, a fiano e a falanguina, mas é tema para outra aula. Então a gente vai vendo que a maioria das denominações aqui, elas permitem, então vocês vão ver que de modo geral, vocês vão entrando aqui, né, Tilento, ó, tá dizendo aqui, olha, para vinho rosé, pode usar aliânico. Para vinho tinto, pode usar aliânico, no mínimo de 60% a 75%. Então vai tendo essas regras aqui permitidas, ok? Legal. Vamos avançando um pouquinho mais. Aqui outras, a gente vai ter dentro dessas áreas, né? A gente vai tendo outras DOCs, a própria DOC do Vesúvio, né? Que também permite, que é uma DOC agora que está em moda, apesar de ter uma produção bem limitada, também permite um percentual de aliânico. E aí a gente chega nesta área de Irpínia,
que a área de Irpínia, só para vocês entenderem a regra, até comparando Irpínia com a Taurasi, que é uma área bem mais restrita dentro dessa macro área de Irpínia, inclusive eles pertencem ao mesmo consórcio, apesar de ter disciplinares, né, que regulamentam de forma diferente. Então essa Irpínia DOC, para mim, é a principal área para aliânico, ok? Para mim é a principal, super importante. Era uma IGT e ela Irpínia vira uma DOC em 2005. É uma área com volume importante e que permite, né, exige aí no mínimo 85% de aliânico. E aí vai dizer o seguinte, olha como a regra é mais flexível. Para fazer o vinho rosso, ou seja, com aliânico, no mínimo 11,5% de álcool. Ok? Para fazer... Aí só uma observação, isso aqui nem chega no Brasil, tá? É difícil de encontrar até lá na própria Itália. Para fazer o vinho, que aí tem uma subzona chamada Campi Taurazini, que aí no mínimo 12% de álcool. Aí ele vai citar, é uma DOC, vai dizer, olha, vai citar o nome lá Campi Taurazini, que é com Taurasi, no mínimo 85%, que é de uma área específica, mas continua sendo uma DOC. Quando a gente avança aí para Taurasi, que é uma DOCG, e essa é importante, a mais importante na minha opinião, para aliânico, super valorizada, produtores super destacados, produtores com uma relevância super importante, ok? E que alguns produtores com potencial de guarda muito grande, como Mastro Berardino, alguns vinhos de alta qualidade, como a Vila Matilde, Feu de San Gregório, Mastro Berardino, com certeza a grande citação. Taurasi tem uma regra bem mais exigente. Taurasi, então, exige para vinhos rossos no mínimo 12% de álcool, lembrando que Irpínia era 11,5%, e para o reserva no mínimo 12,5% de álcool. Mínimo, tá, gente? Ou seja, pode ter um volume alcoólico maior, depende do produtor. Aliás, esse Irpínia que eu estou provando tem 13,5% de álcool, tá? E aqui a gente está falando da regra de Taurasi. Se a gente voltar para a regra de Irpínia, exigia 11,5% de álcool. E o vinho que eu estou provando tem 13,5%. Então é sempre mínimo. Ou seja, para manter uma régua mínima, a partir dali o produtor pode brincar como ele quiser. Mesmo que amadurecimento, sempre mínimo. Para Taurasi, está dizendo, olha, no mínimo 36 meses para o rosso, sendo 12 em madeira, e no mínimo 48 meses para o reserva, sendo no mínimo 18 em madeira. O produtor pode deixar o tempo que ele quiser acima disso para entrar na regra da denominação. Então, comparando Taurasi com Irpínia, lembrando que Taurasi está dentro de Irpínia, e aí, claro, o produtor, se ele está dentro da área demarcada, se ele quiser só fazer com a mesma uva aliânico, eu estou na área de Taurasi, mas eu quero fazer Irpínia, eu posso. Só que Irpínia é menos valorizado. Assim como eu posso fazer Taurasi. Basta eu seguir a regra, tá dentro do disciplinar, tá fazendo parte do consórcio, que é o consórcio que cria essas regras, que representa os produtores, eu posso fazer. Então, de acordo com a área, a gente vai ter um perfil. Então, para a gente lembrar, esses dois vinhos que eu estou degustando com vocês são das duas DOCs, uma DOC da Basilicata, Aliânico del Vulture DOC, e da Campania, eu estou provando o Irpínia DOC, ambos de aliânico, lembrando que muito provavelmente esse Irpínia deva ter alguma coisa no corte, que exige no mínimo 85%. Ele não fala aqui que ele é 100%, tá? Como ele não precisa declarar, alguns até fazem, tá? A gente sabe que a referência é. E aí se eu volto para esse gráfico aqui, que dá para a gente até fazer uma comparação, a gente está vendo essa área de Irpínia, essa área bem rosadinha. Aliás, até deixa eu trazer aqui, que eu vou degustar os vinhos agora com vocês. Deixa eu até voltar aqui, ó. Voltar nessa câmera aqui. E aí deixa eu voltar aqui no mapa da Itália, para a gente fazer essa comparação. Porque eu vou estar provando com vocês agora, um pouquinho mais de calma, um vinho então da Campania e um vinho aqui da Basilicata, dessas duas DOCs. Deixa eu mudar essa câmera, só para a gente rever os rótulos aqui. Então aqui o Irpínia, da Campania, que é um DOC, e o Pipoli, esse Irpínia aqui se chama Dalré, tá? Então tá dizendo Irpínia aliânico, a gente tem que escrever isso, né? Então vocês vão ver aqui atrás, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui atrás ele tá falando, ó, Irpínia aliânico,
2016. E vou estar provando o Pipoli com vocês, que é um aliânico da Vulture. Os dois são DOTs. Vou começar, e o Pipoli é 2018. Né? O Pipoli é 2018. Então a gente sabe que esse aqui é 100% aliânico, 2018. Os dois têm 13,5% de álcool. Vamos lá? Vamos comparar um pouquinho? Vamos começar com o Irpínia, por ser mais antigo e por ser, né, 2016, e por a gente saber que a gente já começou a degustar ele, sabe que ele é um pouquinho menos intenso. Então vamos lá. Perfil, a parte visual, né? Então intensidade entre média mais, vamos lá, né? Entre média e muito, intensidade de cor, né? Sobe um pouquinho de média. É um vermelho rubi, tem já uma bordinha, né? Um reflexo granadinho aqui na bordinha dele. É bastante brilhoso para 2016. Mas vamos lá para o perfil de nariz e de boca. Sem agitar primeiro. Uma intensidade média. Esse vinho tem muito esse perfil que eu falei para vocês da noz moscada. É esse carinha aqui que tem. Tá bem nítido. E uma nota de uma fruta um pouco menos madura. Um pouco menos aquela fruta tão sobremadura, mas ainda fruta madura. Ele me lembra uma framboesa madura, agitando a taça. E bem gostoso. Tá um pouco mais fresco a fruta aqui aparecendo. Agitando a taça aparece um pouquinho mais o álcool. Depois essa nota especiada me lembra uma nota de noz moscada. Ele quase lembra um toquezinho de um hibisco. O que eu falei para vocês, aquele hibisco, aquela florzinha seca que a gente faz chá, um pouco para essa linha. Mas elegante o perfil de aromas, apesar do álcool aparecer um pouquinho. Na boca. Vinha seco. Tanina muito. A gente tem esse álcool. Vamos lá, médio mais. Gostando um pouquinho de médio. Mas não é muito. Corpo desse vinho também é médio mais. Até poderia ficar ali, né? Ele tem essa boa estrutura, esse álcool tá dando. Né? É um vinho encorpado no sentido de tem bastante estrutura, já pode classificar como vinho encorpado. Mas médio mais, né? Entre médio e muito, acho que define ele bem. E a acidez desse vinho, média. Ela fica um pouquinho abaixo dessa estrutura, apesar de subir um pouquinho de médio. Mas média define ela bem. Até que segura bem o conjunto. Né? Mas a estrutura tânica, ela acaba sobrando um pouquinho mais. Ela acaba aparecendo um pouquinho mais. Não é desagradável, tá? É bem gostoso. E o perfil de sabor em boca. O vinho fica um pouco mais frutado. Começa a aparecer essa nota de uma ameixa madura. Começa a aparecer essa nota especiada um pouco mais evidente. Aqui até aparecendo um toquezinho de pimenta. Um toquezinho aquela notinha quase terrosa, né? Aquele galinho. Aquele galinho seco que a gente morde. Aquele tempero seco que a gente morde. A gente sente aquele toquezinho, né? Um toquezinho herbal seco. Gostoso. Bem gostoso. Nível de qualidade desse vinho, bom vinho. Entregando bem. Faixa de preço aí uns 120, 130 reais são esses dois vinhos. Interessante. Bem interessante. Mais fresco. Né? Mais fresco. Vamos para o nosso segundo vinho, que aí é o Pipoli, que a gente sabe que é 100% aliânico. Então, visual. Tem mais cor. Já posso botar chegando a muita intensidade, entre média mais e muita intensidade de cor. É um rubi bem vivo. Não tem borda. Bem rubi. Né? Não tem reflexo. Interessante, bem brilhoso. No nariz, mais intenso. Aqui o caráter da fruta, vamos lá, médio mais intensidade de aromas, mas o caráter da fruta muito mais madura. Que lembra uma ameixa madura, lembra uma amora muito madura. Aqui já lembra a nota do cacau, já lembra a nota da tosta, a nota do defumado. Tem o empireumático e o álcool também aparece um pouquinho. Vamos agitar. Legal. Sabe que agora, agitando a taça, ele aparece uma notinha floral, mas a nota da fruta madura, sobremadura, a nota desse perfil de tosta, né, que a gente vai associar alguma coisa talvez da madeira e tudo mais, tá bem evidente. Essa nota floral demora um pouquinho para aparecer, mas ela aparece numa intensidade menor. Tem uma boa intensidade, tem uma boa complexidade também, mas um vinho que a gente sente que no nariz
mais maduro. Claro, a gente viu que as regras de denominação aqui para Vulturi exigem um amadurecimento maior da uva também. Exige 100% aliânico e também exige um amadurecimento maior. E também estamos falando de uma área que é um pouco mais quente, que é um pouco mais na parte central da Itália. Então, central que eu digo, né, no sul da Itália, mas na parte central entre leste e oeste, mais no centro. Campania já é um pouquinho mais costeiro. Interessante, é legal comparar esses dois vinhos. Vamos colocar na boca agora, mas aonde o terroir fazendo absolutamente diferente os vinhos, apesar de ser a mesma variedade. E chama atenção. Dois perfis bem interessantes. Aí vai muito pro estilo, pro gosto pessoal. Enfim, são dois vinhos que eu consumo tranquilamente aí, mas são vinhos que eu acho que estão pedindo um pouco mais de uma comida. Vou colocar na boca. Já não é seco. Ele já tem uma doçura um pouquinho maior. Pode botar ele como meio seco. Tem esse tanino. Também é muito, mas devido a essa doçura residual que ele tem, a gente sente um pouco menos essa estrutura tânica, mas tu sente ele bem marcado, mas essa doçura dá uma amaciada. Ele tem um pouco mais de corpo também, que já pode botar como muito corpo. Álcool entre médio e muito. E a acidez aqui também. A acidez é média, e aqui a acidez está tendo um pouco mais de dificuldade, porque a gente tem um vinho com mais elementos que precisariam um pouco mais de acidez. Por mais que a acidez seja média, eu tenho um pouco mais de açúcar, eu tenho um pouco mais de intensidade de aromas e sabores, mas essa estrutura tânica, esse corpo maior, essa estrutura maior precisaria um pouquinho mais de acidez. Agora, ok, nível de qualidade, antecipo para vocês, bom vinho também, mas com perfil diferente. Aqui dá pra gente ver bem que a Basilicata faz vinhos um pouco mais concentrados, um pouco mais residual de açúcar maior e um caráter da fruta mais madura. E em boca, essa fruta madura fica muito, muito evidente. Muito. É muito uma amora. Sabe aquela amora que a gente assou com bolo e ela cozinhou? Aquela amora preta? Muito esse caráter. Tem até quase um toque de uma ameixa, quase uma ameixa passa, né? Aquela ameixa que já está muito, muito madura, começou a secar. Aqui tem muito essa nota quase uma nota de cacau tostado, de chocolate, né? Aquele chocolate amargo, bem evidente. Tem a nota do caramelizado, tem uma nota de um tostado. É um vinho mais para cima, né? Um vinho um pouco mais concentrado, mas principalmente mais encorpado. O residual do açúcar está trazendo um pouco mais de viscosidade para esse líquido e está fazendo um vinho mais potente. Esse vinho ele é um pouco mais cansativo de modo geral para a gente tomar ele, estilo meditação, sem ter uma comida. Acho que esses dois vinhos vão ganhar muito com comida. Né? Até voltando aqui para os vinhos, eles ganham, né? Tanto o Irpínia quanto o Pipoli, mas o Pipoli já um pouco mais pesadão, assim, um pouco mais madurão. A harmonização para esses vinhos. Boa pergunta de vocês, tá? Gostei. Da Marcelene perguntando, e harmonização? Aliás, deixa eu trazer aqui responder umas perguntas de vocês, que eu acho que vale a pena. A harmonização. Então, vamos lá. O Irpínia. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar uma mesma base. Vamos pegar a carne, tá? Vamos pegar a carne. O Irpínia, eu ia para uma carne que tivesse suculência, mas poderia ter um pouquinho mais de gordura, e pode até ter um pouco menos, não precisa necessariamente ter tanto sabor. Então, por exemplo, o Irpínia eu ia para talvez um entrecô grelhado. Aí o entrecô acho que aqui é bacana. Eu gosto bastante de entrecô. Já o Pipoli da Basilicata, que é agliânico del Vulturi, eu já mudaria um pouquinho. Eu provavelmente faria alguma coisa aqui com um pouco mais talvez de molho, talvez um pouco mais de sabor e um pouco mais de peso. Então poderia ser um ragu, por exemplo. Só cuidado para não ser aquele ragu muito gordo, porque a gente não tem tanta acidez. Então ragu dá para fazer um contraponto aqui interessante. Ragu vai ter peso, vai ter intensidade de sabor, não usa uma carne muito gorda, né? Pode usar uma ragu, dá pra gente, né, fazer, dá para cozinhar bastante. Então dá para usar aquelas carnes mais saborosas, que são um pouco mais consistentes, precisam um pouco mais de cocção. E aí faz com aquele bem reduzido, aquele molho, né? Não deixa muito caldo com muito caldo. Eu acho que ia ficar legal. Até o contraste também desse toquezinho de doçura com o salgado do molho. Acho que ia ficar legal ainda. Pra gente fazer umas brincadeiras bacanas. O José tá falando sobre churrasco.
Churrasco deve ir bem, tem que testar, deve ir bem, os dois devem não se portar muito mal aí com churrasco, só cuidado dessa questão da gordura da carne, que o people não tem tanta, assim, tem mais estrutura, e essa acidez, por mais que seja média, já tá ali, né, tendo dificuldade de segurar esse conjunto, o vinho vai ficando um pouquinho mais pesado, mas ele ia ganhar bem. Responder algumas perguntas de vocês aqui também. O Luiz Pereira estava falando de Tiró, que é uma DOP lá da Calábria. Legal, bacana. Vou fazer uma aula mais adiante sobre a Calábria. Vou fazer um pouco mais de aula. Já falei um pouquinho sobre a Calábria, né, na aula sobre o sul da Itália. Tem uma aula aqui no canal sobre o sul da Itália bem bacana. Mas eu até lembro o número, não lembro bem o número de cabeça da aula, né? Hoje eu estou na aula 59, eu acho que essa aula do sul da Itália foi a aula 14 ou a aula 15. Não me lembro bem. A gente já falou um pouquinho sobre a Calábria, falando sobre a denominação Tiró, que é uma denominação importante da Calábria. Falando sobre essa uva não ser tão conhecida, eu acho que ela vai. Ela vai ganhar destaque, ela é menos cara, então os seus vinhos, né, são menos caros, então vai ganhando espaço aí para esses vinhos tintos um pouquinho mais intensos. Tem quem goste, por mais que o mundo hoje está se direcionando para vinhos um pouco mais frescos, eu acho que ela tem espaço para ocupar, sim, bastante. E a Calábria, como é uma região agrícola importante, também acho que é bem significativo o espaço que ela pode ocupar com preços mais interessantes também, né? Preços bem interessantes. O Rodrigo perguntando quanto tempo tem de barril. Eles têm uma diferença, tá? Se eu não estou enganado, o Irpínia tem 6 meses e o Pipoli tem algo em torno de 5 meses. Mas o Pipoli dá pra gente sentir que ele tem uma passagem por uma madeira com uma tosta mais evidente. Mas, inclusive, para aparecer esse caráter da tosta. Então, provavelmente, aí algum conceito um pouco mais novo. Eu sei que ele não passa todo em madeira, ele passa uma parte, algo em torno de 40%, mas para trazer o caráter aromático da madeira. O Irpínia já não quer esse caráter tão evidente, provavelmente madeiras aí já mais utilizadas. Ele não fala na ficha técnica, mas provavelmente. Eles devem ter algo próximo aí, né? Eu sei que o Irpínia é 6 meses, provavelmente o People deve ter algo em torno disso, 5, 6 meses também. Mas com a tosta bem mais evidente, tá? Aqui quer que a tosta apareça mesmo. Quer que a tosta aí seja significativa, tá? Legal, bom, meninos e meninas, estamos bacana, né? Acho que deu pra gente fazer um estudo bacana sobre a Liânico hoje. Claro que tem mais coisas para se fazer. Eu vi alguns de vocês falando que já aparece aqui em Santa Catarina alguns vinhos com aliânico em corte. Eu ainda não vi, não provei em vinho, então não significa que não tenha, tá? Mas acho que vale procurar. Sei que estava em testes, talvez em testes já estão testando em alguns blends, talvez até colocando para o mercado. Ainda não provei, mas sei que tinha vinhedos em Santa Catarina de aliânico, mas ainda em fase experimental, tá? Ainda em fase de testes. Bom, meninos e meninas, chegamos ao final da nossa aula. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.